Desculpa pelo atraso. Vou começar a chegar aqui um pouquinho. Eu gostei muito. Daí tá vendo você veio, vai agora, né? Então, que bom que atrasou. A gente vai apresentar a oficina de comunicação acessível e inclusiva. E esse projeto ele é desenvolvido pelos 16 canais e pelo Informe. A gente vai começar primeiro se auto-apresentando, se autodescrevendo, e assim vocês conhecem a gente um pouquinho antes, então. Eu sou a Bruna, eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos longos, castanhos escuros, meus olhos também são castanhos. Eu sou jornalista, eu já atuei, trabalhei com várias reportagens, projetos e ações de comunicação acessível e inclusiva, e eu também sou cofundadora do projeto Informe, junto com as meninas que a gente vai contar daqui a pouquinho. Eu sou a Heloísa, sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos da altura do ombro, tenho os olhos castanhos esverdeados. Eu atuo como jornalista, mas eu trabalhei com vários projetos em relação à acessibilidade e sempre estou buscando entender mais esse espaço devido que não é até o nosso lugar de fala. Olá, eu sou a Andressa, eu sou designer gráfico, eu sou uma mulher branca bem alta. Tenho cabelos castanhos, olhos castanhos esverdeados. E eu sou designer gráfico há um tempo. Nós somos, por sinal, nós somos especialistas em comunicação, voltados na indústria da moda. E também eu tenho experiência em relação à educação. Trabalhei pelo Bom Jesus por 4 anos, trabalhando na parte da divulgação de materiais gráficos. E também eu trabalhei numa editora chamada SEP, que agora ela é o PET, que é voltada para a educação família e escola, que é voltada para a educação infantil. Então, eu tive um pouco mais de independência voltada à educação, na parte da implementação da educação inclusiva, até porque o Bom Jesus é um colégio de referência à questão de adaptar o colégio até o material gráfico, tudo que eles fazem, quando tem um aluno que existe alguma necessidade, a colocar essa inclusão. Por exemplo, eu mesma descobri que tenho TDAH por causa do próprio colégio, porque eles começaram a fazer adaptações para o meu trabalho. Então, foram coisas que, querendo ou não, eu acabei tendo esse efeito da inclusão. Porque o TDAH é uma questão que precisa de um tipo de educação mais diferente, até mesmo para o trabalho, para a convivência. Não tem um TDAH tão pesado, mas, querendo ou não, precisa de uma certa adaptação. Pode pensar. O projeto Informe foi criado a partir do nosso TCC, que nós fizemos um projeto de pós-graduação voltado à comunicação dentro da moda. Nós temos uma newsletter voltada para a comunicação inclusiva. O que seria a comunicação inclusiva? Adaptar para vários públicos, o máximo possível dessa comunicação. Então, a adaptação inclusiva, ela engloba várias coisas, envolvendo comunicação que seja mais simplificada, que não seja elitista, lutando em separação de públicos em geral, onde que existe, a gente tem no Brasil, onde nem todo mundo tem acesso à educação, e a educação precisa a comunicação precisa ser essa questão da moda, que é uma moda linguística que ela exclui muitas das pessoas. Por exemplo, uma bota overknee. Todo mundo sabe o que é uma bota overknee? Então, é uma bota para acessível. É uma bota. Então, essa descrição é muito excludente para uma pessoa que não é do meio. Então, existe uma terminologia, uma dificuldade que a gente tem essa comunicação. É por isso que a gente criou a Informe. A Informe seria essa forma de comunicar, mas a Informe ela se expandiu para outros 2 projetos, que é o MEI, que é o MEI para Todos, que é voltado aqui para o museu, onde a gente faz essa comunicação que seja mais adaptada e inclusiva, isso por redes sociais. A gente faz até umas caminharinhas para conseguir ter essa leitura, porque por muitas vezes a gente acaba esquecendo que o cego também tem acesso à internet, o surdo tem acesso à internet, e a gente precisa comunicar com esse público. E, querendo ou não, a gente no dia a dia a gente se acostuma a acabar excluindo sem querer. E também
A gente tem a questão do informe para comunicação de cultura inclusiva. O nome informe, ela veio da preposição do significado de dentro, também podendo ser traduzido como em. A gente finalmente utilizada até por causa da questão de moda, e a gente quis colocar um nome mais legalzinho. O form, que seria substantivo de forma ou formato de configuração possível de algo, e o informe, que é a junção dos dois, é o verbo que significa de dar a alguém a fatos e informações e a dizer. É trazer informações para as pessoas, no geral. Então, essas aqui são as 3 vertentes do nosso projeto. O informe, que seria o projeto geral em si, onde que se iniciou tudo, que é a questão da newsletter de comunicação, inclusive de notícias de moda. A MEI para Todos, que seria a comunicação do museu em relação à adaptação, as notícias do museu adaptadas para uma newsletter, e a questão do Instagram, a questão do Facebook, onde a gente coloca um tipo de comunicação ali dentro. E também a Informe, que é a comunicação de cultura. Por exemplo, esse Curitiba Cult, esse momento que a gente começa a falar coisas que estão acontecendo na cultura dentro de Curitiba e região. E esses 2 projetos foram passados por editais, o MEI e o Informe, por editais da prefeitura. Que esses editais a gente acabou recebendo um incentivo da prefeitura para poder colocar esse projeto para frente. Então, a gente vai começar contando um pouquinho o que é comunicação inclusiva. Comunicação inclusiva, de uma forma bem simples, é uma comunicação que pode ser compartilhada e comunicada por todos. Ela é entendida por todos, independente da identidade, independente da experiência, independente até das diferenças de escolaridade. Ela deve ser compreendida por todos. E ela contempla e promove a diversidade. Ela não é exclusivamente, necessariamente, para uma pessoa com deficiência, porque, na verdade, na prática, ela dialoga com todos os diferentes públicos em condições de igualdade. É importante dizer também que, de uma forma geral, o principal aspecto da comunicação inclusiva é a linguagem. Ela deve ser sempre simples e direta, porque existem pessoas diferentes, de escolaridade, de identidade, de culturas diferentes. Então, a comunicação inclusiva, ela engloba todo esse público, que é uma comunicação que deve ser entendida por todos. E ela garante o acesso à informação e encoraja a participação desse processo na comunicação. É importante também dizer que ela não é uma comunicação discriminatória. Ela sempre busca respeitar e promover a igualdade entre todas as pessoas, mas também valorizando cada diferença delas no meio dessa comunicação, incluindo ela junto, compartilhando essa comunicação. E aí entra aquela questão, qual é a diferença de inclusão e acessibilidade? Existe uma diferença? Sim, porque enquanto a acessibilidade ela trabalha ferramentas de uso autônomos para pessoas com deficiência, a inclusão ela nada mais é que incluir essas pessoas nos âmbitos sociais. Então, de forma bem simples, a inclusão ela inclui, ela integra as pessoas nesses âmbitos sociais, de uma forma bem simples. É essencial lembrar que uma não existe sem a outra. Não existe a acessibilidade sem a inclusão social e não existe a inclusão social sem um ambiente acessível. A gente até trouxe um vídeo para explicar um pouquinho melhor e depois a gente vai contar um vídeo que o Grêmio lançou que mostra essa diferença de inclusão e acessibilidade, se uma ou outra funciona sem a outra não. Eita, eu vou ligar o som. Tem som? Acho que é a televisão, então. Aqui. Vai. Filmado sobre como comunicar-se com acessível. Um vídeo animado sobre como um voluntário da Cruz Vermelha em uma cadeira de rodas e uma voluntária do Crescente Vermelho falam com um grupo de pessoas. O Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho presta assistência e proteção humanitária. A gente está dando uma travadinha. Deixa eu ver um sinal de fumaça daqui a pouco. Esse agora. Voluntário da Cruz Vermelha em uma cadeira de rodas e uma voluntária do Crescente Vermelho falam com um grupo de pessoas. O Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho presta assistência e proteção humanitária às pessoas.
Acho que não sei se está carregando. Suas incríveis. Deixa eu abrir o YouTube. Talvez carregue mais lá. Quanto mais tecnologia, me lembra dos tempos deles, sabe? Não é postura, né? É muito engraçado. Mas de qualquer forma tem o download. Download? Não, é que não saiu da foto. Acho que não vai abrir aqui. Não vai, até porque teria que trocar de tela, mas tenta voltar lá. Botar lá. Volta. Aqui. E trata a todos com dignidade. Não sei. Você quer explicar ele? Mais fácil explicar. Então, esse vídeo ele fala sobre várias situações que são relacionadas à inclusão. A gente consegue ver que ali no primeiro parâmetro aparece um rapaz fazendo linguagem de sinais. É uma questão de adaptação linguística, até porque a linguagem de sinais é uma linguagem totalmente diferente de uma linguagem portuguesa. São duas línguas diferentes, então precisa de alguém fazendo essa tradução. A gente não coloca a questão da pessoa fazendo linguagem de sinais como uma outra linguagem que seja necessária para uma tradução. Também a gente tem aquela configuração da relação da legenda. A legenda da pessoa estar ali, conseguindo ler para acompanhar do que está acontecendo. Também a gente tem a questão do áudio, de alguém estar falando o que está acontecendo. São vários parâmetros que são relacionados à comunicação mais inclusiva, que a gente coloca aqui, justamente para se comunicar. Também existe uma linguagem muito fácil, um design que é fácil de entender. Então, ele dava para ver ali melhor se tivesse. Que são as várias comunicações. Por exemplo, a placa de um banheiro. O que a placa de um banheiro é? Tem a parte do bonequinho de mulher, o bonequinho de homem. A gente entende que isso é uma comunicação que fala com várias linguagens. Precisaria de uma comunicação que estaria falando com pessoas sérias. Ela fala com pessoas que não leem, que não acabam tendo acesso à educação, pessoas que são de outros lugares do mundo. É uma linguagem muito mais globalizada. Então, ali está essa questão de como se comunicar com uma pessoa que está morando num lugar onde ela precisa plantar sementes, mas ela não sabe ler as instruções das sementes. Então, pegou uma pessoa para justamente explicar como se plantar essas sementes, e a população e os líderes fazem, até porque atinge vários públicos. O falado é inclusivo. Se você consegue adaptar. Antes a gente vai trazer o exemplo do vídeo do Grêmio, né? Essa questão de acessível e inclusivo para quem? A gente sempre deve se perguntar isso. A gente conversou com várias pessoas que têm uma deficiência visual e deficiência auditiva para falar sobre o projeto com a gente, porque a gente não tem lugar de falar sobre isso. E uma dessas pessoas é a Josi, ela é uma modelo há 15 anos e ela é cega há 15 anos. E ela contou pra gente que ela foi convidada a participar de uma propaganda de um vídeo de aniversário do Grêmio, lá em Rio Grande do Sul. Ela e outros amigos dela, que são surdos e cegos. E na hora que ela foi, eles fizeram uma gravação dele chegando no estádio, então o vídeo mostrava como eles sentiam e viam o jogo dentro do estádio. Então, mostrava assim, o barulho da torcida, como ela escutava, mostrava como eles tocavam na arquibancada, mostrava toda essa questão sensorial para mostrar como eles assistiam o jogo. Quando o vídeo terminou, ela foi assistir, né? Ela lançou o vídeo, ela foi assistir. Ela não entendeu. Porque o que mostrava no vídeo? Ela chegando no estádio e algumas frases na tela do vídeo. E ela escutava o barulho da torcida, mas o que estava sendo escrito? Ela não enxerga. Então, o vídeo não mostrava para ela, não tinha uma audiodescrição do que estava sendo contado no vídeo. O amigo surdo dela não entendia o barulho que estava acontecendo porque não tinha um intérprete de Libras. Então, entra aquela questão, é acessível? É inclusivo? Para quem? E com isso a gente traz alguns aspectos de linguagem. Tem que aceitar. A gente traz alguns aspectos de linguagem que a gente separou em 3 momentos. A linguagem, que é o principal, comunidades linguísticas e acessibilidade a pessoas com deficiência. A gente vai contar um pouquinho de cada um para vocês entenderem. A linguagem, ela é o principal, como a gente já comentou, e o que é uma linguagem inclusiva? Ela deve ser simples, objetiva e acessível. Então, como a Andressa já comentou, tem que ser usada com palavras conhecidas, usuais, frases curtas na ordem direta.
também tem algumas recomendações. Evitar termos muito técnicos, jargões, até mesmo aquelas palavras online que a gente surge e fala. Nem todo mundo sabe o que é. Eu sempre gosto de a linguagem simples, ela tem como principal objetivo contemplar o o termo simples é softwares. Uma pessoa A tecnologia às vezes serve para atrapalhar, que nem no momento agora que caiu. Ela também serve para nos ajudar. E alguns softwares, eles conseguem fazer isso, uma leitura de tela, para nos auxiliar, até para a gente dar essa possibilidade de acessibilidade. Acho que abriu. Tem uma imagem ali que está abrindo de alguns softwares que a gente separou, que eles conseguem fazer esse leitor de tela, que é o NVDA, que é do Windows, eles conseguem fazer, ele interage com o usuário. O Orca, que é uma leitura de tela livre e gratuito, que é muito bom. O VoiceOver, que ele é diretamente para iOS. Então, ele acaba, de certa forma, sendo excludente, a gente acredita, porque ele só tem um sistema operacional que ele vem instalado com recurso de acessibilidade. Daí ele é padrão para os dispositivos da Apple, por isso que ele é só iOS. Mas, em contrapartida, tem o Talkback, que é diretamente para o Android. Ele é um leitor de tela do Google, incluindo já no dispositivo. Então, você comprou já o dispositivo, ele já vem com isso, você só precisa programar. E o não abriu por causa da internet, mas... a gente colocou os iconezinhos ali. Daí, depois, a gente também pode mandar isso daí para cada pessoa que participou dessa apresentação devido a esse problema de instabilidade, né? E tem o DOS Box, que é do Windows, que ele não se trata de um leitor de tela, mas é um software voltado para pessoas que têm deficiências visuais. Então, é muito legal de a gente pegar essas, de certa forma, essas ferramentas tecnológicas, né? Para poder possibilitar acessibilidades. Então, é uma coisa simples, mas que pode fazer a diferença daí para dar essa acessibilidade. A gente vai acabar essa falando para ficar facilitando, não, a gente pode demonstrar o porquê necessariamente. Aí entra muito aquela questão da linguagem de gênero, da inclusão e da acessibilidade. Bom, de forma simples, né? A linguagem é simples, a linguagem inclusiva ela é simples e é uma forma de escrever, falar e de se expressar sem privilegiar umas pessoas e sem excluir nenhuma. Mas, devido ao nossa construção do nosso idioma, a gente acaba fazendo algumas falas preconceituosas. Até alguns estudos falam que a nossa língua portuguesa e o espanhol, ela tende a flexionar o masculino para designizar um conjunto de homens e mulheres. E o que acontece? Por quê? Por causa dessas consequências do domínio masculino na linguagem, a gente acaba fazendo algumas falas preconceituosas estereotipadas. Por exemplo, o que é um governante? Governante é um homem que detém o poder, mas e uma governanta? É uma mulher que administra a casa de outra pessoa. O que é um mundano? É um homem que aprecia os prazeres do mundo, mas o que é uma mundana? É uma mulher imoral. Então, querendo ou não, a gente acaba fazendo algumas falas preconceituosas, sim. E quando a gente escolhe se comunicar de forma inclusiva, a gente demonstra o nosso apreço pela diversidade e evita se basear nesses estereótipos e esses preconceitos que já existem enraizados na gente, querendo ou não. Então, por isso, a linguagem ela é uma poderosa ferramenta para promover essa consciência e influenciar a transformação de padrões de pensamentos. E aí a gente pergunta, né, a linguagem inclusiva é o mesmo que a linguagem neutra? Não é. Por quê? A proposta da linguagem inclusiva é comunicar sem excluir ninguém e sem alterar o nosso idioma. Então, ela usa das palavras que já existem no português, como é no caso do Brasil. E uma linguagem neutra, que também é chamada de não binária, ela trazem adaptações do idioma para incluir. Por exemplo, um caso muito comum no online.
Você já deve ter visto marcas e pessoas que utilizaram de códigos para expressar, por exemplo, a palavra amigos, caras, funcionários, a gente usa códigos. Mas isso é completamente, não é inclusivo. Por quê? Porque a pessoa que tem uma dificuldade de visão, ou como diz ali, de dislexia, um alfabetismo elementar que está no processo de aprendizagem, ou uma pessoa cega que utiliza de software de leitura, quando vai ler, aquele software vai ler, ela não vai entender aquele código. Então, às vezes, quando a gente usa essas adaptações, até mesmo o E da linguagem neutra, ela não é inclusiva. Então, nem toda linguagem neutra é inclusiva. E a gente tem que pensar também que cada palavra que a gente acaba criando nova, para você fazer, para o tradutor de Libras fazer, é tipo uma dificuldade muito grande, porque ele já está ali adaptado para uma coisa, e daí você explicar uma coisa totalmente nova, para o nosso cotidiano já é difícil, então para a gente propor essa acessibilidade para os outros se torna ainda mais. Eu lembro de ter tido uma conversa com um moço que era cego, e ele estava falando, me manda áudio, porque o aplicativo não vai ler. Então, entra essa questão específica, porque mesmo que tenha um aplicativo ali lendo, com adapte, ele vai ter uma certa dificuldade. As próprias redes sociais, elas não são feitas para pessoas com deficiência. Até o próprio Instagram, ele tem a sua abertura relacionada à questão de acessibilidade, mas termina ali. Onde vai se aplicar isso em outros locais? Ou o aplicativo poderia, sei lá, talvez evoluir, criar um tipo de leitor que tem ali dizendo que está acontecendo nessa imagem. Tem um aí, ele tem imagens, ele vai conseguir fazer essa leitura. Com o tempo, pelo menos. Antigamente não conseguia, por quê? Porque a gente se devia àquela segurança. Me comprova que você não é um robô, a partir da placa. Não tem essa validação. Antigamente não tinha essa leitura de AI, mas esse apertar o botão já foi ensinando o próprio AI a como entender as imagens. Então, provavelmente, mais para frente vai ter uma acessibilidade maior, onde vai ter a leitura de imagens para pessoas com deficiência. Mas existe essa necessidade de a gente estar adaptando também. Porque, querendo ou não, a gente está vendo, a acessibilidade humana sempre vai estar ali. A gente tem esse medo a inteligência artificial está sempre nos roubando, vai tirar o nosso emprego, mas existem alguns fatores que a gente ainda assim vai ter essa necessidade no humano. Então, nunca vai nos tomar totalmente. E não nessa questão tecnológica. Por exemplo, existem palavras na língua portuguesa que não existem na Libras. Então, a gente tem que trazer uma comunicação simples até na linguagem. E aí eu trouxe alguns pontos que a gente pode adotar no dia a dia. Por exemplo, a parte escrita. Para que todas as pessoas tenham esse acesso à informação, existem alguns pontos. Evitar frases muito extensas, preferir ordem diretas nas orações, sujeito, verbo, complemento, na forma gramatical, optar por palavras mais conhecidas. Por exemplo, assim, até mesmo isso a gente usa no jornalismo, a gente não fala falecer, a gente fala morreu, porque são palavras mais conhecidas do dia a dia. Evitar o uso de figuras de linguagem, por exemplo, derretendo de calor, morrendo de frio, e marcar conteúdos relevantes ao assunto do texto quando utilizarem hiperlinks. Aqui é um adendo. Como a gente conversou com diversas pessoas que têm alguma deficiência visual ou auditiva, eles detestam hiperlinks. Porém, em muitos casos existem os hiperlinks e não tem como fugir deles. Então, como trazer isso de forma mais simples e direta? É só utilizar e marcar os hiperlinks com conteúdo realmente importante. Se tiver um hiperlink, ele tem que ser realmente importante para estar lá. E quando é imagem, a gente sempre vai descrever apenas as imagens que representam o conteúdo informativo. Foto, gráfico, ilustração, enfim. E nessas descrições, evitar frases muito extensas. Porém, a gente traz outro adendo. Não é porque a linguagem ela tem que ser simples e direta que a gente não vai trazer detalhe. Ela não precisa ser rasa. Como a gente comentou no início, trazendo isso na área de moda. Quando você vai descrever uma roupa, uma bota, eu vou falar assim, a pessoa está usando uma bota. A pessoa que está do outro lado é cega, quer saber que bota. É longa, é preta, de que tecido. Então, trazer essas informações também são necessárias. Trazer a expressão de que está na foto da pessoa. A pessoa está feliz? A pessoa está triste? Como é que eu vou comprar aquele produto se eu não sei como é que está o modelo? Eu não estou enxergando. Então, não é porque tem que ser simples e direta que não vai trazer as informações de detalhe mesmo para a pessoa imaginar a informação. Mencionar cores, como eu disse, trazer esses detalhes de forma bem contextualizada. Também montar a frase de um jeito fácil de entendimento, por onde, o que, quando e como. Utilizar sempre que possível verbos no presente. Evitar adjetivar, por exemplo, assim, aquela modelo é bonita, porque isso é muito relativo, né? Então, evitar adjetivar e descrever apenas aquilo que a gente tem certeza. Nunca falar achismo, porque a pessoa que está tendo uma leitura de tela, ela não pode achar, ela tem que saber o que está acontecendo.
Quando a gente já traz uma desinformação assim, não é uma informação correta. Então, a gente vai falar uma coisa das comunidades linguísticas. Ela sempre facilita a compreensão das pessoas e não tem o português da língua principal, não tem o português como língua principal, como indígenas, imigrantes ou surdos. A maior parte dos surdos tem a língua brasileira de sinais, a Libra, como língua principal, são considerados integrantes de uma comunidade linguística. Daí a gente tem que garantir a informação para essas pessoas. A instituição pública recomenda-se que é possível utilizar a tradução e interpretação de Libras em eventos, reuniões, editais e demais processos de amplo interesse. Então, mas não só isso, a gente pensar em uma sala de aula, por exemplo. Sempre, a gente tem que sempre dar acessibilidade para isso, porque a educação é uma coisa básica que o governo tinha que propor para todo mundo. Então, mas de que forma que a gente vai fazer isso para um cego, para um surdo? A gente tinha que fazer de forma acessível, que chegasse para ele. Isso é uma coisa básica que tinha que chegar, não é uma coisa a mais. Daí, em produções audiovisuais, prevê-se ainda a tradução de falas e legendas, como forma de auxiliar no entendimento da língua portuguesa por pessoas de diversas comunidades linguísticas. Então, além disso, de você fazer uma aula diferente, se a professora vai passar um vídeo, ela ter isso daí, ela ter em mente que ela tem alguém que ela precisa dessa acessibilidade e precisa dar acesso a isso. Pare passar, amiga. Bom, a questão de acessibilidade de pessoas de deficiência, a questão brasileira da língua de sinais, onde a gente falou, o uso de legendas e imagens de plataformas digitais, e a questão a questão de como construir uma comunicação que seja inclusiva na parte digital. Você trabalha com o quê? Trabalho com comunicação digital. Então, essa questão do canal. A gente trouxe algumas questões quando a gente estava fazendo o projeto, preparando canais onde fossem possíveis fazer essa comunicação digital. Porque ainda é complicado. É difícil a gente querer colaborar com as redes sociais, porque a grande maioria das pessoas que estão cegas ou têm uma deficiência, elas usam o Facebook, até porque o Facebook é a rede social muito mais adaptável que tem, onde eles estão em grupos, eles estão se comunicando, e existe essa grande dificuldade nesse meio. Então, também a gente tem essa questão do canal, para garantir que todas as pessoas consigam acessar, então isso a gente tem que fazer uma adaptação dentro dessas redes sociais. O TikTok, a gente tem uma comunicação muito gigantesca, porque mesmo que a gente faça as legendas, descreva o que está acontecendo, e coloque o áudio, e coloque o próprio aplicativo ali disponível. É difícil colocar um aplicativo que seja inclusive onde só a questão da pessoa precisa ver vídeo, só vídeo. É complicado, querendo ou não. Então, existe essa necessidade de colocar áudio, de colocar, se for possível, colocar alguém que sabe fazer uma linguagem de sinais, legenda. Eu sei que é meio complicado a gente colocar uma pessoa fazendo linguagem de sinais para todo vídeo que vai fazer uma dancinha. É complicado. Mas colocar legenda em todos os vídeos que estão trabalhando. As cores que quem vai fazer. Se preocupar, por exemplo, de não ter muitas cores. Por quê? Porque isso pode atingir uma pessoa que possa ter algum problema de visão, alguma coisa, trabalhar no mais limpo possível em algumas funções de redes sociais. E a gente se acostuma a colocar um monte de informação, e se colocar só uma pessoa assim, tentar diminuir a questão de distração, principalmente se for fazer uma comunicação mais propagandas e aquilo que sejam mais fáceis de conversar com esse público. Também a mensagem, garantir que todas as pessoas consigam ter acesso a essa mensagem. E aí a gente entra na outra parte, simplificar a comunicação para ter acesso a todo mundo. Sempre aberto nessa tecla. E também o design que é o facilitado de conseguir visualizar. Uma pessoa com baixa visão, às vezes ela vai acessar um site, porque ela não necessariamente é uma deficiência. E todo mundo que usa óculos não vai conseguir ler essa letrinha desse tamanho. É horrível. Então, fazer essa adaptação, onde colocar aquela letra seja um pouquinho maior, para tornar natural a pessoa, não precisar dar o zoom, que seja mais pelo menos um 14 tamanho, 15, para conseguir facilitar o meio digital, olhar no computador. E não conseguir ler, é triste demais, mesmo que você não tenha baixa visão. Ou também se preocupar com a tipografia, que seria a letra que você está usando, que não seja muito fina, que não seja muito clara, tomar cuidado com as cores. E a gente faz esse exemplo da questão do próprio projeto MEI que a gente estava criando,
que é a questão da gráfica que a gente está montando. E eu acabei perguntando para uma pessoa cega qual era as opiniões dela sobre como estava funcionando, e ele disse, muito bom, e ele trabalha com isso, e que ele conseguia ver, e que algumas coisas que ele falava que não tinha necessidade de se colocar, por exemplo, legendas de fundos, não precisava porque estava colocando informação demais, mas ele escreveu imagem que você foi colocando no site, nas redes sociais, colocar uma legenda dele. Não vai aparecer para todo mundo, vai aparecer dentro do próprio dispositivo. E existem sites específicos que acabam dando essa possibilidade de colocar o áudio que a gente usa a tecnologia. Eu vou dar um F5 que pode ser isso. Assim, acho que dá certo. A gente perdeu as imagens. Eu vou chamar no meio. E já voltou. Um minutinho. Ó, até as imagens. Isso. Essa imagem. Então, exemplo da própria questão da imagem do banheiro. O que a imagem do banheiro facilita? É questão de visualização, interação, é um design simples, é uma imagem simples. Então, essa questãozinha, ela é facilitada. Você entende o quê? Que são cores simples, são fáceis de olhar, vazadas. Então, ela tem uma mensagem simples. Banheiro, todo mundo entende uma linguagem universal. Ela tem a placa de trânsito. Ela é uma linguagem simples para as pessoas entenderem com facilidade e rapidez. Próximo. A questão dos exemplos de sites que foram criados, a questão do meio para todos. Ele é uma página onde o design ele foi mais simplificado. A gente colocou cores que sejam mais neutras e elas acabam iluminando quando você tem clica nelas. Pode ir para frente. A gente colocou algumas questões que o site nos deixam desejar quando a gente está colocando digital. Existem regras no meio digital, no design, onde a gente precisa fazer acessibilidade, só que as pessoas acabam não colocando. Que seriam aplicativos de acessibilidade dentro desse site. Que, por exemplo, esse primeiro site ali, a funcionalidade dele é justamente a questão do adaptar o site. Se uma pessoa não consegue enxergar direito, ela vai aumentar, ela vai ter a descrição de áudio sobre o texto quando você passa por cima. O aplicativo é super completo. Esse aplicativo do mercado onde são disponibilizados de graça ou disponibilizados por um certo valor, porque você faz a assinatura. Nesse caso, a gente pegou o que era disponibilizado de graça. Então, ele faz a adaptação das cores do próprio site, onde se uma pessoa não consegue enxergar determinadas cores em específico, ali, o contraste, o desfoque, os links, ele dá aumentando, ele tem uma série de coisas que estão facilitando uma pessoa com vários tipos de deficiências visuais para conseguir enxergar. Uma deficiência visual nem sempre é cego, é uma pessoa com baixa visão. Então, às vezes, é uma pessoa mais velha que não enxerga as letras. Daltônico. Então, são várias questões que a gente pode trazer no inclusivo, porque, como a gente falou, não é só acessibilidade, né? O próximo, voltando, é a questão da Libra, da leitura de Libras. O governo federal libera um aplicativo voltado para leituras de Libras. Gratuito, que é o melhor ainda, e ele é muito funcional. Então, quando você passa por determinadas palavras, o próprio bonequinho, ele faz a linguagem dos sinais, o que é muito interessante e é necessário, porque, querendo ou não, voltando na tecla, linguagem dos sinais é uma linguagem diferente da língua portuguesa. E precisa dessa transformação de linguagem. Inclusive nas imagens, só que para ele fazer essa descrição das imagens, você precisa antes colocar a autodescrição dessa imagem para o bonequinho poder ler. Sim, e é uma coisa que nem a gente falou. É simples, é uma coisa que é gratuita, disponibilizada, mas que com certeza dá um trabalho, né? Mas que você consegue dar acessibilidade, possibilidade das pessoas realmente verem e saberem o que tem naquela página. Então, é uma coisa simples que você pode fazer que vai dar essa inclusão, vai fazer essa inclusão. A declaração de acessibilidade, quando a gente estava fazendo essa pesquisa relacionada à acessibilidade, foi falado sobre formas que sejam necessárias de explicar ao usuário de como que pode ser feito para a adaptação dos sites, como teclas de atalho,
coisas que facilitam dentro do usuário. Então, a gente faz essa declaração, como o próprio site tem essa preocupação de fazer essa declaração, de estar preocupado com a acessibilidade. Pode passar. E a questão de dicas de navegação, aumentar e diminuir texto, navegação de tabulação, quais são os aplicativos onde você consegue ter um navegador, onde você consegue ler e enxergar o que está acontecendo. E outra questão do design é a questão da própria que a gente está explicando, da questão de como você vai construir o design para se comunicar com o público. Um design que seja limpo. Por exemplo, voltando à questão do TDAH. Eu me perco muito fácil com qualquer informação. Se tem aquela janelinha pulando do lado, me perdendo a informação. Então, precisa deixar um site limpo, que não invente muita coisa, para seguir uma linha de raciocínio. Querendo ou não, uma adaptação. Ou pessoas que se sentem muito estimuladas a cores, a luz, ela precisa ter uma coisa mais limpa para conseguir se organizar mentalmente e conseguir ler. Querendo ou não, a gente afeta várias vezes. A gente às vezes acaba não pensando que às vezes a gente é afetado no dia a dia, porque a gente começa a criar esse espectro de quais são as nossas limitações de acessibilidade no nosso dia a dia, e a gente vê, uma pessoa é cega, então ela não tem nenhuma deficiência, nenhuma dificuldade. Mas não todo mundo tem um certo nível de dificuldade. Ou de leitura, ou de atenção, ou de socialização. O parâmetro do neurodivergente é extremamente amplo. Às vezes, sobre bipolar, uma pessoa neurodivergente, às vezes a gente não entende quais são os gatilhos ou quais coisas que são dificultantes da nossa socialização. É por isso da questão da inclusão e da questão da acessibilidade. A questão do design ali, pulando, a gente faz umas questões de adaptação justamente da leitura. Por exemplo, aqui tem a leitura de caixas de como funciona acessar a nossa newsletter. Ela foi feita ali para ter um alto contraste, facilita, não facilita o alto contraste da nossa leitura, até mesmo para quem não tem nenhuma dificuldade de questão de cores, mas como o próprio site existe essa proposta de mudar de cores, ele também tem essa facilidade de troca. Aí as letras são bem grandonas. Quando você acessa o próprio site também, você consegue ver muito bem. E também no site, no celular. Que é gigantesco. As letras são gigantescas, porque para conseguir enxergar, o celular é muito difícil, a gente está no celular todo dia. Só que, dependendo de alguns sites, a gente não consegue ter essa adaptação de quando a gente dá um ter o tamanho expandido. Ele só te mostra a tela e expande, pronto, acabou aí. Seguinte. E até em relação ao site, além do cuidado todo com o design, a gente teve um cuidado com o conteúdo, para não usar muito estrangeirismo, para a gente não usar aquelas palavras que a gente falou que acabam sendo excludentes de uma certa forma. Aqui a gente até traz um exemplo, Existem outros aplicativos, o Rendital, que é o mesmo daquele do governo, só muda o... Esse é pago. Mas o do governo, ele faz o processo totalmente igual, assim, né? A gente trouxe aqui para vocês verem, mais ou menos, a gente coloca sempre o cursor em cima e ele mesmo faz a interpretação. Aí esse aqui é o EquaWeb. A gente também consegue um software gratuito do governo a partir dele, que é transformar e adaptar conforme a necessidade de cada pessoa. Então, assim, mexe com a cor, mexe com o tamanho da fonte, mexe com todo o designer mesmo. E também existe essa aqui, que é a barra de acessibilidade, que é super comum também de ter, que é uma questão de programação super simples, que também é gratuita. O Excel facilita muito quando a gente está criando o site para fazer essas aplicações. Várias vezes ele é bem chatinho para o usuário que está fazendo a adaptação do profissional. E o profissional é péssimo. A questão da página única. Quando a gente estava fazendo a pesquisa e adaptação, a gente fez uma entrevista com pessoas que tinham certas dificuldades e deficiências. E uma coisa que eles estavam reclamando no geral é a questão de ter muitas páginas. Muitas páginas acabam complicando o acesso do usuário que tem uma certa deficiência. Então, a gente colocou essa questão da paginação única. O que diferencia uma segunda paginação é justamente a declaração de deficiência e informação da página só. Então, a gente colocou essa questão. Precisa da página principal, onde a pessoa precisa se localizar. A página do Instagram e Facebook, que é a parte mais divertida. Usamos o mesmo método de adaptação para o Facebook, do Instagram, a questão da linguística, que possui descrição de imagens, possui a comunicação geral. Próximo. A
questão das ferramentas que são usadas na construção do texto, sempre voltando naquela tecla, que eu sei que é repetitivo, eu sei que é chato, mas a gente precisa simplificar o tipo de comunicação que a gente está no dia a dia para conseguir atingir vários grupos. É a questão de empatia também, de você entender que você está conversando às vezes com um adolescente, ou com uma criança, ou com uma pessoa muito mais velha. Eu sei que a gente tem essa questão nichada da internet, mas às vezes a nichada, ela complica um pouquinho de acessar quando são publicações de geral. Comunicações para o público geral. E as pessoas que estão querendo introduzir naquele mercado, às vezes ele não vai entender quais são os jargões que estão ali dentro. E eu sei que é legal a gente colocar um jargão ali no meio, mas às vezes a gente precisa colocar a terminologia do que está acontecendo. Blackout, a gente colocar o que está na descrição do lado, do que necessariamente é um blackout, de uma forma simplificada, sem falar muito de objetivo também. A questão, a gente dá exemplo de publicação de texto descritivo, onde a gente fez uma publicação sobre povos originários do Brasil. Pode passar. Aqui que a gente colocou no texto. Na primeira imagem, no fundo preto de bolinhas pequenas brancas no canto inferior, e brancos com faixa vermelha em cima. Aí o texto que está escrito, todo dia a dia de povos originários do Brasil. Ainda nessa imagem temos a foto de várias mulheres de povos originários em fila. Mulheres todas são morenas, de cabelos pretos, lisos, estão com vestimentas de cor bege. Tatuagens pretas, a parte da coxa esquerda, e fitas coloridas nos joelhos. Essa é a questão de você colocar o máximo de informações necessárias. Vamos dizer, tem mulheres ali. Pronto, acabou. O que está acontecendo? O que essas mulheres estão fazendo? Essa necessidade que eles se interessem de saber. Porque, claro, todo mundo se interessa em saber o que está acontecendo. Só que a gente cria tanto esse comodismo social de entender que a gente consegue interpretar o que está acontecendo, e às vezes as outras pessoas não conseguem. Então, a gente cria essa necessidade. Até mesmo porque sem interpretação textual, às vezes tem pessoas que não conseguem interpretar um texto que seja simbólico. Às vezes a gente tem que dar uma reprimida, que ela entende uma coisa totalmente diferente, que às vezes não foi o que você falou. A questão dos stories. Os stories, eles são extremamente fluentes. A gente acaba pensando, não tem como ver os stories. Os stories não têm uma ferramenta que você coloca a inclusão. Então, a gente desenvolveu assim, bom, se um aplicativo de tela lê texto, por que não descrever esse story em texto e esconder esse texto? Porque o software vai ler. E a gente teve um retorno muito legal de pessoas com deficiências visuais que falaram assim, nossa, eu consegui saber o que está acontecendo no story, que eu não sabia antes. Então ele faz a leitura do story também. Faz. Mas ele precisa colocar a hashtag para todos verem? Não precisa. Essa é até uma coisa que, tipo, às vezes a gente usa, mas nem, não é necessário, sabe? Dentro do Instagram, ali, quando você vai postar, tem a parte opções, ver mais ali, e nessa a gente consegue descrever toda a imagem. A gente não precisa necessariamente usar, tipo, a hashtag para todos verem, sabe? Isso daí é uma coisa que a gente antes era utilizado, mas hoje... Não precisa mais. não precisa. Se a gente fizer dessa forma, ali a gente até torna mais acessível ainda, porque daí o próprio aplicativo, essa parte de acessibilidade, o Instagram desenvolveu exatamente para isso, para os celulares que estiverem com essa programação conseguirem ler certinho, sabe? Não precisa ter que todo mundo ficar vendo aquilo, mas ele vai conseguir ler e até ajudar tipo, a separar o que é a imagem e o que é a legenda. Então, essa parte é bem legal. Às vezes a gente vê um post e fala, nossa, não tem nenhuma inclusão, mas é porque a gente não está vendo. Mas pode ser que ele seja todo complementado com uma inclusão específica. E como a gente comentou, a gente não tem local de fala para falar o que realmente é preciso para trazer uma comunicação acessível, porque a gente não tem nenhuma deficiência, então a gente não tem esse local de fala. Então a gente fez entrevista com várias pessoas cegas, várias pessoas surdas, que contaram para a gente quais são as maiores dificuldades, o que elas buscam quando vão se informar no meio online. E por isso que a gente conseguiu desenvolver esse projeto. A gente até trouxe algumas frases delas para complementar o projeto. Vale ressaltar também que existem alguns termos, né? As pessoas com deficiências visuais preferem serem chamadas de cega. As pessoas surdas também preferem ser chamadas de surdas. Porém, existem alguns casos que os deficientes visuais preferem ser chamados de deficiente visual, por isso que a gente usa a terminologia que é mais geral, mas os surdos não gostam de ser chamados de deficientes auditivos. Eles preferem ser chamados de surdo. Claro que tem algumas exceções, mas a maioria das vezes essa terminologia. A gente vai usar os dois até para poder abranger melhor a comunicação.
Então, aqui foi como a gente falou, a gente não tem esse lugar, a Bruna mesmo falou, e daí por isso que a gente chegou a conversar. A Josi foi a que mostrou no vídeo do Grêmio, que a gente falou anteriormente. Ela é deputada estadual do Rio Grande do Sul, ex-modelo profissional e deficiente visual há 12 anos. Agora, esse ano faz 13. E daí ela, uma das falas, assim, que durante a entrevista que a gente conversou com ela, que mais me chocou, ela falou, nossa, eu adorava acompanhar desfiles de moda, e hoje em dia, tipo, eu não posso acompanhar nenhum, porque, não, tipo, a Vogue, por exemplo, a Vogue é uma revista, mas ela não tem nenhuma acessibilidade ali. E você trazer um mundo que é totalmente imagético, para isso é uma dificuldade muito grande, até se a gente for pensar no museu. Dentro de um museu, assim, é o lugar que a gente mais escuta, não toque. E é onde as pessoas realmente precisariam ter esse toque para ela conseguir ver realmente o que está acontecendo. E daí uma das falas da Josi foi, ó, eu adoro acompanhar as tendências, eu amo moda. E é sempre desde antes de ser cega. Eu adquiri a cegueira com 30 anos, quando tive meningite. Hoje eu acompanho moda através de grupo e por pessoas próximas que estou sempre perguntando. Meu sonho era poder acompanhar um Fashion Week, mas nem pelos portais conseguimos saber, já que tem muitas imagens e não tem audiodescrição. Se tivesse uma newsletter falando sobre moda acessível, sem dúvida eu acompanharia. Iria abrir na hora e que fizesse o barulhinho. Daí a Leila Lima é uma técnica de enfermagem, cientista política, mulher de deficiência visual, baixa visão de nascença. Então ela não é totalmente cega, ela tem uma deficiência visual baixa. Daí ela, eu amo moda, mas preciso perguntar para os meus familiares sobre as tendências, as notícias, desfiles e coisas assim. Porque em nenhum site você encontra essas informações para uma pessoa com deficiência visual. Eu tenho baixa visão, consigo ver algumas coisas, mas com muita dificuldade. Precisamos incluir a acessibilidade, ou seja, não só criar um site ou um projeto específico para um deficiente, mas trazer isso com algo comum nos projetos, para as pessoas sem deficiência. Essa é a verdadeira inclusão. Então, até uma coisa legal que a gente falou do Instagram ali, que nem sempre você precisa ver a hashtag para cego ver, precisa ser acessível para eles. Porque eu acho que quando a gente acaba criando um grupinho específico para eles, você acaba até tirando um pouco, excluindo eles de certa forma. Não é inclusão. Exatamente, não é a inclusão que eles querem. Então, é muito legal a gente pegar e tornar o nosso mundo acessível e não transformar ele de um grupinho à parte que precisa, esse projeto é acessível, esse não, esse é só para... Então, eu acho que é legal de trazer essa fala dela. Porque eles querem fazer parte também, eles não querem estar separados, essa aqui é a comunicação só para você ver. Não, eles querem que a comunicação geral seja inclusiva. Essa é a inclusão de verdade. Daí aqui também veio a fala da Priscila, ela é advogada, servidora pública do município de São Luís, deficiente visual há 22 anos. Não temos acessibilidade. Temos algumas acessibilidades rasas, que é própria do aplicativo, que descreve minimamente as informações, mas falta sim uma descrição detalhada, por exemplo, daquela roupa que está sendo usada no momento. Se tivesse alguma newsletter ou algum e-mail que tivesse informações de moda, eu leria, queria saber o que é a tendência. A descrição da imagem, eu queria que tivesse informações sobre isso. E daí a gente também trouxe da Verenice Ferreira, que faz parte do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da Mulher com Deficiência Visual de Baixa Visão, há 6 anos. Os sites de moda não são inclusivos, poderiam melhorar muito a acessibilidade. Por exemplo, por uma audiodescrição, uma narração, contar o que está acontecendo. Nos desfiles só tem música alta e pessoas entrando e saindo. Eu, com minha baixa visão, consigo acompanhar, mas a maioria das pessoas com deficiência visual não. As dificuldades que eu enfrento são a falta dos detalhes. Eu não consigo enxergar os detalhes das roupas. Normalmente as descrições são muito rasas. Caimento, cor, tecido, até mesmo como a pessoa se sente ao vestir, sinto que falta dessas informações completas. O que eu gostaria muito é um site local que tenha informações inclusivas, sem ser algo separado apenas para pessoas com deficiências. Então, independente assim da área, eu acho que o que muito faz a diferença são os detalhes. E você pegar e acabar excluindo essas pessoas pela falta de detalhes, você acaba tirando tipo empregos, você acaba tirando toda a acessibilidade, querendo ou não. Aí entra uma questão que a gente estava falando muito na mídia sobre a introdução das pessoas ao mercado. Pessoas, essas mídias relacionadas, principalmente à comunicação. A semana, mês LGBT, mês deficiência, e apenas, mas fica nichado naquele mês, quando a necessidade do público em geral, querendo ou não, é um público consumidor.
que está ali e que precisa, tem que ter direitos humanos o mínimo para entregar para esse público. Daí agora a gente trouxe do Matheus uma fala, ele é intérprete de Libras e também diretor de proteção dos direitos e PSD de Paranaguá. Quando falamos de moda, isso é algo muito visual e as pessoas se preocupam apenas com isso. Esquece que existem outras necessidades a ser consideradas. Um vídeo, por exemplo, com alguma entrevista ou uma notícia, o mínimo é ter legenda para ser acessível, sem contar a importância do intérprete de Libras. Tem coisas que nós surdos entendemos apenas em Libras, porque a maioria das vezes fomos alfabetizados assim. Então, tem termos que não entendemos, precisamos da acessibilidade. Volta muito naquela frase que a gente falou. Quando a gente acaba criando novas palavras, acaba excluindo um grupo. E é nesse caso que o Matheus quis falar. Daí a Josiane de Souza, ela é consultora de moda e vendas em Maringá, surda de nascença. Minha maior dificuldade é entender os termos no mundo da moda, são coisas que nem legenda ajuda. É necessário uma explicação, mas também é super importante ter intérprete de Libras e legenda nos vídeos. Daí a gente entrevistou, né? Daí o PCD visual. Chega no resultado do que realmente é necessário numa comunicação inclusiva no meio online, a gente chegou nesse resultado. Sim, que é o PCD visual, que é a necessidade de um texto bem estruturado, de forma simples de leitura, que tenha áudio, descrição, áudio, que é a descrição dos elementos visuais em uma imagem, que às vezes a gente descreve só a imagem, mas a gente esquece, às vezes, que nem os 3 pontinhos que estavam ali no post, a gente esquece que tem a logo, a gente sabe, esses detalhes fazem toda a diferença. Os contrastes certos, porque além dele, tem os cegos, mas tem a pessoa de baixa visão, tem a pessoa de TDAH, então a gente tem que pensar em tudo isso, fontes maiores específicas para leituras, especificações das roupas e seus detalhes, assim como os termos. Daí o PSD auditivo, necessidade de legendas, descrição, intérprete de Libra, se necessário, e explicação de termos específicos. E aí a gente entra no simples, o que é uma acessibilidade comunicacional? Que, na verdade, é oferecer essas atividades, recursos, as ferramentas e bens culturais para promover essa independência e autonomia para essas pessoas. Então, o que é? É o que a gente acabou de falar, audiodescrição, legenda, impressão em braille, textos com letras ampliadas para quem baixa visão ou para quem é mais velho, uso do computador com leitor de tela. Então, são essas ferramentas, porque a acessibilidade comunicacional é a ausência de barreira na comunicação. É comunicar para todo mundo, sem excluir ninguém. Então, a gente vê aqui a diferença de uma diversidade e de uma equidade. A diversidade é quando temos várias cores ali, vários tamanhos, vários elementos, várias formas. Daí pode ser para pessoas diferentes, com diferentes cores de pele, olhos e cabelos. Também são coisas de brinquedos, animais, comidas e tipos variados. A diversidade de várias coisas. Já a equidade é quando todos têm e precisam daquilo para ser felizes. Então, que nem eu falei na escola, ali se a professora está dando aula, ela precisa se tem um aluno que tem PSD, precisa ter, às vezes, um intérprete de Libras, precisa, às vezes, ter um auxiliar ali, precisa de alguma coisa para ajudar aquele aluno a entender. Essa que é a equidade, é quando você, às vezes, a pessoa precisa de algo a mais para estar no mesmo nível que a outra pessoa normal. Normal, entre aspas, né, gente? E aí a gente entra nessa questão da educação inclusiva. Como é importante a gente trazer isso como um direito para todos, né? E uma forma de explicar isso é que quase 1 bilhão de pessoas no mundo são portadores de deficiência. Então, a gente tem que parar de excluir, criar grupos e incluir de forma geral. E a gente vai explicar um pouquinho o que é a educação inclusiva. A educação inclusiva, ela pode ser entendida como uma opção de ensino contemporâneo que tem o objetivo de garantir os direitos a todos à educação. Então, ela pressupõe que a igualdade de oportunidade e a valorização das diferenças humanas contempla, assim, a diversidade étnica, sociais, culturais, intelectuais, enfim, diversas diferenças, né? Porque, de modo geral, é para garantir o acesso à participação e desenvolvimento e aprendizagem de todos, sem exceção. A gente até tem um exemplo, a gente tem o direito de trazer uma comunicação, de uma educação inclusiva para todo mundo nos colégios. Mas e cursinhos? Cursinhos que são particulares? Não é obrigatório. A gente uma vez fez até um projeto de um menino surdo que fazia cursinho pré-vestibular, só que lá não era nem um pouco inclusivo, então ele tinha que sentar na frente para ler o professor explicando, nem sempre ele conseguia.
Eu lembro que a gente foi conversar com o diretor do colégio, falando assim, não tem como desenvolver algo, uma empatia, ainda que não seja obrigatório. E eles falaram assim que não precisava. Então, eu acho que a educação inclusiva ela vai além do que é obrigatório ou não. É um direito para todo mundo, em todas as áreas, independente do curso, independente de qualquer coisa. Sim, até pensando isso no mercado de trabalho mesmo, porque às vezes assim a pessoa acompanhou, mas o mercado de trabalho mesmo acaba sendo estudante. Se você for pensar em uma empresa, como que é isso lidado para você passar um manual com um colaborador, como que é feita essa linguagem, tudo isso a gente tem que analisar quando se fala de acessibilidade. Eu entrando nessa questão, trabalhando no Bom Jesus, eu acabei tendo a experiência de trabalhar com pessoas com deficiências em geral. Existia até setores específicos que eram focados nisso. Então, por exemplo, muitas vezes a gente não conseguia ver a tela do que estava acontecendo de uma pessoa em específico, porque ela tinha baixa visão, mas ela precisava escutar. Então, se estava escutando, tinha diversas adaptações. A cadeira ser mais funcional, o mouse ser mais funcional, todo o sistema de trabalho onde facilitaria uma pessoa ter acesso a um cadeirante, uma pessoa que não consegue ter limitações físicas no geral. Eu também fiz faculdade com uma menina, sobre design gráfico, que ela teve uma lesão cerebral e ela não conseguia manusear as mãos. E também, então, dessa forma, ela não conseguiria fazer as provas escrevendo manualmente. Entretanto, ela era habilidosa com os pés. Foi uma das alunas mais habilidosas que eu acabei vendo no lugar de design gráfico. Ela fazia pinturas, ela fazia tudo, ela fez um stop motion, que seria uma animação de vários desenhos. Ela desenhou todos eles, numa equipe, foi ela que sobrou para ela. E ela fez perfeitamente bem. Só que ela demorou muito tempo para entrar no mercado de trabalho. Porque no mercado de trabalho eu não conseguia entender que era pegar um computador, colocar num espaço onde fosse possível ela conseguir mexer com os próprios pés. O mercado ele acaba sendo muito complicado de entender, que às vezes você perde potenciais gigantescos justamente para por não querer ter um trabalho, entre aspas, de querer se importar de colocar estudante com a gente. Não tem nenhuma deficiência e não fazem nenhuma adaptação, às vezes, ou porque tem limite, ou afins. E eu mesmo, às vezes, preciso de adaptação, porque eu preciso de um fone de ouvido para conseguir me concentrar no que eu estou fazendo e conseguir fazer meu trabalho funcionar necessariamente. Eu vivo de fone de ouvido. Por quê? Porque isso abafa as informações que estão do lado de fora. Porque qualquer coisa, se alguém se mexer do meu lado, eu já sei o que eu estou fazendo. Aí a gente trouxe os 5 princípios da educação inclusiva, né? Que é exatamente isso que a gente falou. Toda pessoa tem o direito a acesso à educação de qualidade, toda pessoa aprende de formas diferentes, então a gente sempre tem que estar adepto a entender como aquela pessoa aprende para poder comunicar melhor. Como eu comentei, o processo de aprendizagem ele é singular, porque cada pessoa é única, mas a gente também não pode excluir ninguém, então a gente sempre tem que achar esse meio termo. O convívio no ambiente escolar beneficia todos, então a interação de pessoas diferentes é fundamental. Então tem aquelas questões lá, então vamos separar aquela pessoa daquele grupo porque ela aprende diferente. Não, é importante que tenha essa inclusão de todos, integração de todos. A educação inclusiva, ela diz respeito a todos, ela é abrangente, ela é complexa e irredutível, mas ela é completamente importante, um direito a todos. Educação inclusiva na prática é a vivência que a gente acaba tendo, e é justamente a vivência que eu tive no Bom Jesus por 4 anos. No meu primeiro ano, onde eu estava no colégio, eu entrei sem saber o que estava acontecendo lá dentro. Fiquei grande parte dentro da secretaria, onde que a gente acabava tendo contato, precisando fazer adaptações. Um desses exemplos, que foi o primeiro exemplo de aluno com deficiência, foi um aluno totalmente sério, nasceu sério, o Carlos. O Carlos, ele era um aluno onde a gente precisava fazer a adaptação no trabalho dele. Por quê? Porque a gente tinha que pegar os arquivos onde a gente recebia do próprio Bom Jesus, e eles pagam pessoas para editarem as provas. A gente transformava no arquivo Word totalmente limpo, entregava para a parte da... esqueci o termo. Um lugar onde eles faziam a adaptação para Braille. Ele ia buscar, ele não abria a prova. Ele não mexia nada, e ele fazia a prova junto com os outros alunos. O colégio comprou
uma maquininha para ele estudar. O colégio também adaptou para um aluno que era extremamente obeso, uma cadeira só para ele ter conforto de estar assistindo às aulas. Então, toda a sala que onde queria, a cadeira dele, ele tem a cadeira dele adaptável. O colégio também transformou, eles trouxeram para essa unidade uma aluna que tinha deficiências, ela tinha uma formação, uma série de deficiências e era cadeirante. Eles montaram dentro do colégio uma enfermagem onde fosse possível fazer, que ela precisava o quê? Alguém que ajudasse ela a fazer as necessidades especiais dela, seriam banheiros, limpar e afins. E dentro do colégio, por ser um colégio particular, eles acabam tendo essa necessidade de ter uma enfermeira ali dentro. Então, eles adaptaram toda a parte da enfermagem para conseguir dar acessibilidade para ela. Também tiveram, por exemplo, uma aluna que era a Nana, uma criança que era uma Nana. Eles adaptaram o banheiro, um banheiro para ela poder fazer as necessidades, um mini banheirinho, coisa mais linda. Então, existia essa acessibilidade na prática que, às vezes, trazia esse aluno que estava incluído. E você acaba vendo a questão dos alunos, como os alunos, no geral, eles acabam entendendo no mundo que essas pessoas também são iguais. Tivemos também contato com vários alunos que têm autismo, níveis de autismo diferentes. E daí existe um aluno que é mais tranquilo, um aluno que tem um autismo mais complicado. Por exemplo, o último aluno que eu tive dentro do Bom Jesus contato, Pedro tinha autismo nível 3. Pedro, ele precisava de adaptações dos textos e das provas onde ia ter o contato. Era claro, seriam provas que fossem mais simplificadas. E, por um acaso, no ano passado, foram poucos alunos dessa unidade do Bom Jesus que passou para o federal. E ele foi um deles. E ele tinha sérias dificuldades, e isso era um orgulho nosso quando ele passou na federal. Porque não é uma coisa fácil para ninguém. Então, isso é muito legal. A gente também perguntou ali, pensando o que seria para a gente explicar mais de uma linguagem mais fácil possível, o que seria essa acessibilidade. E daí eu pedi para o ChatGPT falar de uma forma simples, explicando uma criança como se fosse uma criança de 5 anos. Daí ele falou, imagine que todos nós somos diferentes de alguma maneira, certo? Alguns de nós podem ter olhos que veem muito bem, enquanto outros podem precisar de óculos para enxergar melhor. A educação inclusiva é como uma escola onde todos os tipos de criança podem ir e aprender juntos, independente das suas diferenças. Isso significa que na escola inclusiva, todas as crianças são tratadas com gentileza e respeito, não importa se têm alguma dificuldade ou são diferentes de outras crianças. Se alguém tem alguma dificuldade em aprender, os professores estão lá para ajudar e encontrar maneiras especiais de ensinar, para que todos possam aprender da melhor forma possível. Então, é que nem a Andressa falou, assim, você adaptar o ambiente conforme a necessidade de cada pessoa para você dar acessibilidade para todo mundo. Daí a gente achou que uma série de aprendizagem que tornam isso... tornam essa acessibilidade ainda mais possível. Esse é um lugar que a gente achou, a rede de bibliotecas acessíveis. A rede de bibliotecas acessíveis é também um grande exemplo para você entender como você constrói um site, uma rede social onde tem a comunicação acessível. Ele te dá toda a amplitude. É um exemplo. Ele é um absurdo em relação à adaptação de linguísticas, de leituras. Ele é uma acessibilidade. Esse foi um vídeo, eu não sei por conta da nossa internet se vai dar, mas essa é uma professora, ela é uma professora de artes, e ela na verdade, ela estava na universidade ainda, ela conta a história dela, como que ela fazia em relação às suas aulas, porque ela chegou lá, e a professora acabou saindo, a professora que era a principal, ela para ser estagiária, e ela acabou, nossa, você era professora de artes, então como que eu posso dar acessibilidade em uma coisa, que eu falei, não dá para chegar no museu e você tocar em tudo. E ela falava que ela levava os alunos em diferentes lugares, ela levava, tipo, numa horta, pedia para eles fazerem desenho, ela levou uma turma de 30 alunos para a praia, para eles desenharem, fazerem, ouvindo o som do mar, você pegando na areia. Então, ela conta toda essa acessibilidade que foi possível. Então, depois a gente disponibiliza o link, que eu acho que é uma história bem legal de se ouvir. Acho que deu.
O que é a comunicação não violenta? A questão de você se comunicar. Comunicação violenta foi uma metodologia criada pelo Marshall, onde ele conseguia ver a questão do se nós somos seres empáticos, por que a gente se comunica de uma forma tão violenta com os outros? Então, entra nessa questão do que nos leva a desligarmos da nossa natureza compassiva e agir de maneira violenta, e o que permite algumas pessoas não se desliguem da sua natureza compassiva, mesmo em situações dolorosas. Em questões de estresse, de tratamento com outras pessoas, de não usar violência verbal, às vezes criada por pessoas que não têm nada a ver, porque às vezes a gente tem um gatilho emocional dentro da gente, e a gente precisa ter uma maturidade emocional de estar trabalhando com isso. A gente todo dia, às vezes, entrega uma situação onde ela é simples, mas a gente não consegue controlar a nossa violência verbal e acaba atingindo alguma pessoa de uma forma agressiva. É nesse tato, nesse cuidado de entender que as pessoas têm, às vezes, certa limitação de interpretação textual, limitação de interpretações no seu dia a dia. E a comunicação não violenta, ela ajuda a reformular maneiras de como escutamos os outros. Dispersarmos a nossa comunicação por muitas vezes repetidas a reações impulsivas que passam a ser substituídas por respostas conscientes. É você simplesmente xingar alguém ou simplesmente você precisar passar tal informação. Pegue, por favor, pegue tal coisa para mim. Ou simplesmente expressar os nossos sentimentos relacionados a isso. Que seria o quê? Por exemplo, se tem alguma coisa me incomodando, alguma situação que me incomode. Ou, por exemplo, com uma chefia. Você fez tal coisa errada. Como que eu vou expressar isso para uma pessoa? Ah, você fez tudo errado, você é burro, você é isso. Não, seria uma comunicação muito mais trabalhada de você conseguir interagir com outra pessoa. Porque às vezes a comunicação é muito mais simplificada, muito mais humanitária, ela resolve os problemas muito mais fáceis. Tenta fazer isso com uma pessoa que trabalha com 0800. Se comunicar e começar a xingar ela não vai fazer o que você precisa fazer porque você está sendo grosseira e vai acabar complicando. Às vezes você falar muito obrigado, falar de uma forma muito mais educada, o atendimento ao cliente muito mais educado, muito mais, não caloroso, mas empático, isso facilita você ter uma comunicação com o público geral. Teria um vídeo também, infelizmente não teremos mais. Acho que vai. O que é comunicação não violenta? Eu entendo a CNV como um conjunto de ideias que sustentam um modo de pensar e de se comunicar com as pessoas através de conexões mais profundas que revelam a nossa natureza íntima. Então, é como se a CNV nos oferecer novas rotas para o pensamento. Sendo assim, a comunicação é apenas um dos aspectos da CNV, mas o principal é uma forma de pensar que me estimula a entrar em contato com os meus sentimentos e as necessidades por trás das atitudes. Essas necessidades às quais eu me refiro são humanas e universais. Por exemplo, todos temos necessidade de proteção, segurança, amor, intimidade, aprendizagem e cooperação social. Ao entrar em contato com meus sentimentos e necessidades, eu me conecto com algo que há em comum entre mim, você e todas as outras pessoas. Todos temos as mesmas necessidades. E todas as nossas ações buscam atender necessidades. Temos sentimentos prazerosos quando conseguimos atendê-los. E temos sentimentos desagradáveis quando não conseguimos. É uma ideia muito simples, mas é muito poderosa. Pois, ao invés de pensarmos sobre o que há de errado com as pessoas por agirem de um modo que não gostamos, podemos fazer outro caminho para o nosso pensamento. Podemos pensar: qual necessidade importante que eu também tenho, essa pessoa está tentando atender com essa atitude? E qual necessidade minha não está sendo atendida por ela? Eu pergunto a vocês, que tipo de pensamento favorece mais para nós conseguirmos conversar com essa pessoa e propor uma maneira diferente de agir? O pensamento que aponta que está errado com ela, que deseja punir?
O pensamento que aponta qual necessidade ela pode estar tentando atender por isso e qual necessidade minha eu gostaria de ter atendida. E é lógico, esse pensamento estimula a cooperação. Então, a comunicação violenta nos oferece essas novas rotas de pensamento que nos estimulam a nos conectar com o que nós estamos vivenciando, ou seja, o que estamos sentindo e necessitando em um dado momento. E nos estimula a descobrir como podemos tornar a vida mais maravilhosa. Fazemos isso através de uma conexão baseada em necessidades. Aprendemos a usar uma linguagem que expressa de modo claro o que nós observamos que a pessoa está fazendo, como sentimos em relação a algo que isso afeta as nossas necessidades, e o que nós gostaríamos que fosse feito para que as necessidades sejam atendidas. E quando alcançamos essa compreensão, criamos uma condição para que as pessoas sintam compaixão e satisfação em se doar. Mas o objetivo da CNV não é a persuasão. A CNV não é uma ferramenta de dominação. Não usamos a CNV para que as pessoas façam o que gostaríamos que elas fizessem. Usamos a CNV para criar uma conexão de qualidade onde conseguimos enxergar a natureza íntima das pessoas, que é comum a todos nós. E com isso, procuramos encontrar a solução que atenda de modo mais pleno às necessidades de todos. Pelo menos isso eu consigo perceber sobre o que é comunicação não violenta. E eu adoraria saber o que vocês pensam a respeito. Então, eu convido você a deixar o seu comentário. A gente não precisa colocar comentário no site, mas a interação não violenta é muito da comunicação infantil também, com crianças. A gente está acostumado numa sociedade onde que desumaniza crianças, que não tratam eles como seres humanos com necessidades e emoções, e que a interpretação das emoções deles são diferentes das nossas, porque é uma fase que a gente já passou. Ou a gente fala que o adolescente ele cria muito drama para estar se comunicando ou sentindo. Ah, brigou com o namoradinho, mas é uma coisa que a gente passou, é uma questão de a gente ter uma sensibilidade, de entender que ele não tem um desenvolvimento que nem uma pessoa madura e adulta tem, e de ensinar ele a expressar os sentimentos dele, porque a gente está vivendo numa sociedade em que todo mundo está lascado a cabeça. A gente não aprendeu desde a infância a ter uma comunicação onde que seja, onde a gente expressa nossos sentimentos, onde a gente expressa nossa raiva, mas não de uma forma violenta, claro, mas expressar o que está acontecendo, de comunicar relacionamentos em geral. Os desafios da comunicação não violenta, a gente vê, acaba todo dia. Internet, de discussões, são muito levadas, não a questão do hater, da pessoa que odeia, a questão do por que essa pessoa está fazendo isso. É necessariamente um problema com alguma pessoa que seja uma entidade ali em si, ou ela está fazendo isso porque ela tem um problema com ela mesma e ela está tentando extravasar a raiva dela. Uma coisa que a gente precisa trazer é entender como que a gente vai reagir ou por que isso está fazendo. Porque além de você estar se comunicando com o outro, você também vai entendendo, se preservando mentalmente, a saúde mental nossa. Porque às vezes a gente leva muito na raiva, pega o fogo do que alguém disse pra gente e cria confusões. Essa é a questão de como que a gente vai lidar com esse problema, ou que lidar com essa comunicação, ou lidar com pessoas no geral. Então, a gente estava pensando o que dava para fazer em relação a isso, porque eu acho que não é uma coisa a gente pegar e só comunicar, mas você chegar no lugar e ser totalmente excludente, porque a gente, além de comunicar, a gente precisa, se a gente está comunicando uma marca, a marca em si, dentro do lugar, se ela tem um lugar físico, ela também precisa ser acessível. Então, além da comunicação, a gente precisa ter esse, digamos, esse plus, que nem é um plus, é algo que deveria estar ali, que é ser ter essa diversidade. Então, se uma loja, uma marca acaba, que nem até o próprio museu, acaba fazendo a comunicação, tem que ter uma linguagem de sinais para fazer uma visita guiada.
tem que ter essa acessibilidade também dentro. Se a gente faz, então não adianta estar só na comunicação para estar ali para bonito. Então, é necessário ter essa acessibilidade dentro de cada lugar. Entra de novo a questão, acessibilidade e inclusão. Por exemplo, uma marca que postou com modelos com cadeira de roda, modelos cegas numa propaganda. Mas essas pessoas, esse público vai numa loja, a cadeira não entra. A cadeira de rodas não entra no provador. Não tem consultoras específicas que vai atender uma pessoa cega. Então, ela não é inclusiva, ela não é acessível. Então, diversidade em contexto é trazer realmente no dia a dia, vou adotar a comunicação inclusiva, mas realmente vou praticar isso. E não só fazer para bonito na rede social. Ela realmente precisa. Então, por exemplo, se eu me comunico como uma marca acessível e inclusiva, eu realmente toda a minha marca realmente aquele público realmente consegue entender a minha informação. Então, essa é a questão da diversidade em contexto. E até uma questão, assim, além de a gente pensando, mas pensar alguém, um cadeirante, por exemplo. Você já pensou como que ele usa uma calça jeans, como que é a forma que ele usa? Então, a gente tem que pensar nessa diversidade que a gente vai... Eu vi até uma propaganda de Dia dos Namorados agora, de uma marca, ela fez ali uma pessoa sem a perna e tudo mais. Mas será que as roupas dela estão adaptadas? A gente até fazendo essa pesquisa aí, as pessoas com PSD estavam falando, eu tenho dificuldade para me vestir porque não é o mesmo processo como é outro processo. Então, as roupas também têm que estar nessa inclusão. Então, quando a gente acaba fazendo essa comunicação, a gente também tem que pensar nisso, porque eu acho que a comunicação é uma parte, é super importante, mas ela também tem que estar interligada com a marca. Não adianta ela ter a melhor comunicação do mundo e lá dentro ser uma porcaria. Entra uma questão de uma experiência também, pessoal. Eu trabalhei numa agência de modelos, e essa agência de modelos chamou um rapaz que era cadeirante para ir lá. E ele era muito bonito. Só que, no momento que ele chegou, estava chovendo, ninguém abriu o portão para ele na hora, a rua era uma subida, tudo bem, a gente não tem controle dentro da rua do que está acontecendo na rua, mas dentro da agência, ele teve que passar por uma entrada lateral, onde ele conseguir ter acesso dentro de uma sala onde estavam as pessoas que iam tratar ele, porque a entrada principal era uma escada, não tinha rampa. Ele passou por uma fenda que era extremamente apertada para entrar lá dentro e terem que levar as coisas lá para fora porque não conseguiam trazer ele para dentro, que tinha escadas. E ainda a agência veio tratar esse argumento falando, nossa, a frescura dele de querer ter acesso. E o rapaz, ele já tem experiência como modelo. Ele já fez propaganda, se não me engano, do Boticário, que estava em campanha de Dia dos Namorados no ano passado. Ou Boticário, eu não lembro qual marca necessariamente. E ele não se agenciou ali, porque não tinha como ele entrar na agência, que é o mínimo. E uma agência falando que nós somos acessíveis, aceitamos pessoas gordas, aceitamos pessoas PCDs, mas chega no momento que uma pessoa PCD, cega e afins, ela não consegue. E o mercado tem essa demanda de pessoas PCDs. Existe essa necessidade. Só que chegar nesse público é muito difícil. Porque tudo bem, tem a comunicação, mas lá dentro, o que está acontecendo lá dentro? É humilhante, querendo ou não. Foi humilhante para ele, e eu me senti muito mal para ele. E essa questão que a gente acaba tendo na diversidade, a questão da inclusão todos os dias. E a gente vê as dificuldades do outro, a questão da empatia, de entender que a gente precisa adaptar com uma rampa, com uma facilidade com pessoa idosa, para pessoas no público geral, para conseguirem enxergarem, conseguirem ter acesso, tocarem. É por isso que a gente, como comunicadores, como a gente trabalha com a comunicação online, a gente pode não ter local de fala, mas a gente tem o palco de fala. Então, a gente pode conversar com pessoas realmente desse público e tentar trazer a melhor forma possível para ela conseguir estar inclusa nessa comunicação. Esse é o nosso papel como comunicadores. Eu acredito muito, eu como jornalista e comunicadora, eu acho que eu estou contando uma história toda vez que eu estou fazendo alguma coisa. Eu acho que não, estou contando uma história. Então, eu acho que é exatamente isso que a Bruna falou. A gente é o palco, mas a gente pode dar o brilho para essas pessoas, a gente deve dar brilho para todo mundo. E essa é uma forma de acessibilidade que eu, como jornalista, tento dar a voz. Esse vídeo eu trouxe aí por ser uma coisa diferente. Ela é PSD, mas ela não é surda nem cega.
mas eu achei legal que é uma comunicação de como a médica dela contou que ela estava sem a perna. Então, aí ela conta um pouquinho. Uma médica veio perguntar: e se tivesse que amputar sua perna? Você vai carregar. Qual coisa a gente envia A também. gente envia qualquer coisa. Mas eu achei muito interessante, porque a comunicação, querendo ou não, ela está em todos os lugares, e a médica ali, ela tem que ter uma sensibilidade muito grande para você, eu não sei como que os outros PCD, como a Josi, que até a gente conversou, eu acredito que ela é uma amiga, então como que foi contado isso para ela, que você Josi Varia. mas eu vou tentar enxergar como que foi contado para ela. Então, eu acho que são formas de você comunicar, mesmo você não trabalhando na comunicação, que você tem que ter uma sensibilidade muito grande. Não vai se carregar. Eu estava preparando uma viagem de Réveillon com o meu namorado e 2 amigos. E aí eu acordei no dia 5h30 da manhã, juntei as minhas bolsas e desci para a porta da minha casa. E quando eu desci, eu resolvi colocar uma das bolsas no porta-malas. Eu só vi um clarão e ouvi um barulho muito grande. E quando eu me vi, assim, eu estava deitada no chão. E aí eu percebi que um carro desgovernado, assim, a moça tinha perdido o controle do carro e tinha me prensado entre o carro dela e o carro do meu namorado. E algumas pessoas me perguntavam: você tá sentindo seu pé? E eu falava: não. E eu sabia que eu deveria estar sentindo, né? E aí eu fui pro hospital. Eu ouvi, assim, as pessoas falando o que tinha acontecido com a minha perna e eu me preocupava um pouco, porque eram umas palavras, assim, super difíceis e eu sabia que tinha algo errado, né? E aí eu perguntei: como é que tá minha perna? Tá cheio de parafuso? E ela desconversou. Mal eu sabia que já tinham amputado, né? Eu acho que todo mundo, assim, não só quem causou o acidente, mas as milhares de pessoas que causam o acidente o ano inteiro, né? Tem que pensar e agir com responsabilidade. Então, eu mudei a maneira de agir no trânsito e de falar com as pessoas e alertá-las sobre o perigo do trânsito. Eu acho que nunca é demais falar sobre isso. Uma simples dica pode salvar vidas. Daniel, ali. Tem alguma dúvida? Não, maravilhoso. Deu um checklist aqui mesmo. Bom, eu estou super feliz que é isso, a gente quer trazer cada vez mais assuntos e pautas assim. É que a comunicação está no dia a dia, né? Tá o tempo inteiro. Sim. Como ela falou, assim, às vezes um conselho, a pessoa está num acidente, se machucou. Como você vai se comunicar com ela, falar o que está acontecendo, já é uma acessibilidade, já é uma inclusão. Então, a comunicação está o dia inteiro, o tempo inteiro. Lembrar de tudo isso é tão complicado, né? Quando a gente está trabalhando no texto, no material com uma marca, né? Eu acho que Sempre na rapidez, né? E a gente precisa, às vezes, falar de diversas coisas, né? Como através das marcas, que vocês precisam de verdade. Então, eu sempre atuar. Sim. Maravilhoso. Obrigada.